Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía sobre Chicago, envolvendo a cidade numa luz alaranjada que se refletia nas janelas dos arranha-céus. As ruas fervilhavam de atividade, táxis buzinavam, cafés estavam lotados de clientes e o vento farfalhava nas folhas secas nas calçadas. No centro da cidade, o restaurante Le Carlton, renomado por seu serviço impecável e ambiente tranquilo, estava movimentado para o jantar. As toalhas de mesa brancas e imaculadas brilhavam sob os lustres. As mesas estavam dispostas com precisão e os garçons em uniformes pretos se moviam com uma disciplina quase militar. Marcus Thompson, um homem negro na casa dos 40, entrou no restaurante. Ele tinha uma presença calma, porém imponente. Vestia um terno cinza sob medida, uma camisa branca impecável e sapatos de couro lustrados. Seu rosto refletia uma serenidade tranquila, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência aguçada e uma determinação silenciosa. Marcus acabará de terminar um longo dia em uma empresa de tecnologia, onde ocupava um cargo executivo sênior. Ele não só estava acostumado ao sucesso, como também compreendia o valor do respeito e da dignidade. Na recepção, Ethan Miller, o arrogante garçom de 25 anos, o notou imediatamente. Ethan havia crescido naquele bairro chique, cercado de privilégios, e desenvolvido uma atitude condescendente em relação àqueles que considerava inferiores. Ele estava acostumado a tratar alguns clientes com um sorriso educado, mas Marcus não era o tipo de cliente que Ethan considerava respeitável. Aos seus olhos, Marcus parecia um candidato perfeito para uma humilhação leve e inofensiva. Ethan observava Marcus com uma mistura de curiosidade e desprezo. Ele pensou, vou mostrar a ele quem manda aqui. Ele vai ver que nem todo mundo é como ele, que aqui quem decide sou eu. Marcus, por sua vez, ainda desconhecia o conflito silencioso que se desenrolava. Caminhou calmamente até uma mesa perto da janela, observando discretamente o movimento do restaurante. Tirou um pequeno livro da pasta e sentou-se com postura ereta, demonstrando dignidade. Suas mãos permaneciam imóveis, mas cada movimento exalava autocontrole e confiança. Enquanto isso, Ethan preparava mentalmente seu primeiro ataque, um comentário condescendente para testar a reação de Marcus. Ele não sabia que cada palavra que proferisse teria um efeito contrário, e que estava trilhando um caminho onde a arrogância se chocaria com a realidade. De repente, o restaurante pareceu mais silencioso ao redor deles, como se o ar tivesse mudado. Um confronto silencioso estava se formando, e naquela noite, a lição seria dura. Marcus estava sentado à sua mesa junto à grande janela do restaurante, com o livro aberto à sua frente, mas a mente atenta ao que o rodeava. A luz do entardecer banhava suavemente o seu rosto, acentuando a sua postura digna e serena. Ainda não tinha feito seu pedido, preferindo observar. Ethan Miller, o garçom arrogante, aproximou-se dele com um sorriso forçado nos lábios, que ele considerou ao mesmo tempo charmoso e intimidador. Boa noite, senhor, começou ele, com a voz mal disfarçando o desdém que sentia. Esta mesa está reservada para nossos clientes VIP. Talvez o senhor queira esperar alguns minutos antes de se sentar? Marcus ergueu os olhos do livro. Respirou fundo e respondeu com voz calma, porém firme. Não vi nenhuma placa indicando que estava reservado. Vou ficar aqui. Ethan percebeu uma leve tensão. Os outros clientes começaram a notar a troca de palavras. Ele pensou, esse cara não faz ideia de quem eu sou. Ele vai aprender a respeitar a hierarquia aqui. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, o suficiente para que Marcus ouvisse seu tom sarcástico. Acho que o senhor deveria entender o seu lugar. Marcus ergueu os olhos para ele, o olhar penetrante e calmo, como uma barreira invisível que impedia provocações. Contudo, não respondeu imediatamente. Deixou Ethan se acomodar em sua arrogância, como se quisesse que ele afundasse ainda mais em seu próprio erro. Ao perceber que não houve reação, Ethan sentiu sua raiva crescer lentamente. Então ele optou por outra abordagem, humilhação sutil na frente dos outros clientes. Talvez este prato esteja um pouco além das suas possibilidades, ele disparou, em voz alta o suficiente para que várias pessoas ao redor ouvissem. Marcus largou o livro com um sorriso quase imperceptível nos lábios, e respondeu com calma, mas com firmeza. Pagarei o que quiser, quando quiser, e não permitirei que ninguém me julgue por isso. Um silêncio se instalou. Os clientes cochichavam entre si, surpresos com a dignidade discreta de Marcus e o contraste com a arrogância flagrante de Ethan. O garçom, frustrado, fez um gesto desajeitado ao colocar o cardápio na mesa e, sem querer, derramou um copo d'água na camisa de Marcus.
O líquido se espalhou pelo tecido branco impecável, e um murmúrio baixo percorreu o restaurante. Marcos levantou-se lentamente com o olhar fixo em Ethan. Sem elevar a voz, disse: Você achou que podia me humilhar? Você acabou de se humilhar. Ethan sentia o olhar de todos na sala o examinando. Seu sorriso havia desaparecido, substituído por um calor desconfortável nas bochechas. Sua arrogância começava a ruir. Marcos voltou calmamente para sua mesa, pegou seu livro e retomou a leitura, deixando Ethan com seus pensamentos e a vergonha que começava a surgir. Após o incidente com o copo d'água, o restaurante pareceu prender a respiração. Os clientes cochichavam entre si, lançando olhares furtivos para Marcos e o jovem garçom, Ethan Miller. O ar estava pesado, carregado com a tensão de um confronto silencioso. Ethan, vermelho de vergonha e frustrado com o fracasso de sua primeira tentativa de humilhação, disse a si mesmo que precisava retomar o controle da situação. Respirou fundo e caminhou de volta em direção à mesa de Marcos, desta vez com um sorriso forçado, mas com o espírito determinado. Bem, vou trazer o menu especial do chefe para vocês, disse ele num tom que pretendia ser amigável, mas que ainda assim transbordava condescendência. Marcos ergueu os olhos do livro. Seus olhos calmos encontraram os de Ethan, e sua voz, baixa, mas clara, ecoou pela sala. Prefiro o menu normal, obrigado. Ethan sentiu uma irritação surda se alastrar por seu corpo. Como ele se atreve a falar comigo desse jeito? Ele pensou. Decidido a retomar o controle, fez um gesto exagerado para despejar um pouco de água no copo já encharcado de Marcos, como se quisesse enfatizar que tinha domínio sobre a situação. Mas seu movimento desajeitado fez com que um segundo respingo caísse sobre a mesa. Marcos, ainda calmo, largou o livro e se levantou. O silêncio tornou-se ainda mais pesado. Ele limpou delicadamente a mesa com o guardanapo, seus movimentos precisos e dignos, antes de olhar Ethan diretamente nos olhos. Ethan, você achou que podia me derrubar, disse ele lentamente, mas você acabou de mostrar a todos quem você realmente é. Os clientes inclinaram-se ligeiramente para a frente para ouvir. Os murmúrios transformaram-se em olhares de espanto e sussurros de admiração pela compostura e calma de Marcos. Ethan, cerrando os punhos atrás das costas, sentiu sua arrogância se dissipar. Ele havia planejado dominar a situação através da humilhação, mas, em vez disso, tornou-se alvo do julgamento silencioso de todos. O gerente do restaurante, alertado pela comoção, chegou naquele exato momento. Ele observou Marcos, impecavelmente calmo, e Ethan, vermelho de vergonha e visivelmente desconfortável. Ethan, o que está acontecendo aqui? Perguntou ele, com a voz firme mas ponderada. Ethan, tentando se defender, gaguejou. Foi apenas um mal-entendido, nada sério. Marcos, colocando o livro sobre a mesa, respondeu com calma e autoridade. Não se trata de um mal-entendido. Esse rapaz tentou me humilhar na frente de todo o restaurante. Mas não sou eu quem deve ser julgado. O gerente olhou para Ethan, depois para Marcos, e balançou a cabeça com uma mistura de decepção e espanto. Ele já sabia que aquela noite mudaria algo para seu jovem garçom. Ethan, pela primeira vez, sentiu um arrepio de medo e arrependimento. Ele havia subestimado Marcos, subestimado a dignidade e, acima de tudo, subestimado as consequências de sua arrogância. O murmúrio dos clientes aumentava, criando uma tensão palpável em todo o restaurante. Cada olhar parecia pesar sobre Ethan, que permanecia imóvel ao lado da mesa de Marcos. Ele sentia seu ego se estilhaçar sob o peso do julgamento silencioso de todas as testemunhas. O gerente Sr. Richard Caldwell, um homem na casa dos 50 anos com um semblante austero, porém sereno, avançou para o palco. Seu terno impecável e sua presença imponente silenciaram imediatamente os últimos sussurros. Ethan, explique-me o que aconteceu aqui, perguntou ele calmamente, mas num tom de voz que não deixava margem para negociação. Ethan gaguejou. Foi um mal-entendido. Eu não queria. Marcos ergueu a mão, pondo fim à desculpa esfarrapada. Sua voz era calma, mas incisiva. Não se trata de um mal-entendido. Ethan tentou me humilhar na frente dos seus clientes. E não conseguiu. O Sr. Caldwell encarou Ethan por um longo tempo. A tensão aumentou ainda mais quando os outros garçons observaram a cena, alguns mal disfarçando um sorriso de satisfação. Ethan, continuou o gerente, isto não é apenas uma questão de serviço. É uma questão de respeito. Faltou-lhe profissionalismo e humanidade. Vou ter de tomar medidas. Ethan sentiu o coração acelerar. Ele imaginara que Marcos permaneceria em silêncio ou se irritaria, mas nunca que teria tanto controle da situação. Pela primeira vez percebeu quão arrogante havia sido,
O quão mal havia julgado aquele homem quieto, porém poderoso, tão cheio de dignidade. Eu sinto muito, murmurou ele, mas a voz soava fraca, quase estranha ao seu jeito geralmente autoconfiante. Marcos, colocando o livro sobre a mesa, olhou-o diretamente nos olhos. Um pedido de desculpas é um bom começo, Ethan. Mas é essencial entender por que você agiu dessa forma e principalmente, como você pode melhorar. Você não pode continuar tratando as pessoas assim e esperar que isso passe despercebido. O gerente assentiu com a cabeça. A partir de hoje à noite, Ethan passará por treinamento obrigatório sobre respeito e atendimento ao cliente. Este restaurante não tolerará mais esse tipo de comportamento. Ethan sentiu uma mistura de humilhação e alívio. Ele sabia que seu erro era público e que as consequências seriam graves, mas também sabia que Marcos lhe dera uma lição que jamais esqueceria. Marcos, retomando calmamente a leitura, acrescentou: a arrogância pode parecer poderosa, mas sempre desmorona diante da dignidade e do respeito. Lembre-se disso. Ethan desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade do olhar de Marcos. Pela primeira vez, ele entendeu que suas ações tinham consequências e que algumas lições só podem ser aprendidas na mais dura realidade. O silêncio se instalou quando Marcos retomou a leitura. Todos os clientes presentes pareciam absortos pelo evento, alguns impressionados, outros aliviados por ver a justiça assumir uma forma tão sutil, porém poderosa. Ethan permaneceu paralisado com a amarga sensação de que sua arrogância havia se voltado contra ele. A tensão que pairava sobre o restaurante desde o início da noite finalmente se dissipara, mas Ethan Miller não conseguia se livrar da marca do que acabará de acontecer. Ele estava parado ao lado da mesa de Marcos, o rosto ainda vermelho de vergonha e o coração pesado de arrependimento. Marcos, sentado novamente, retomou calmamente a leitura. As páginas do livro pareciam absorver a luz do lustre, e sua postura, ereta e segura, revelava uma serenidade que nada nem ninguém conseguia abalar. Ethan respirou fundo. Ele sabia que o treinamento imposto pelo gerente não era apenas uma sanção profissional, era uma lição de vida. Aproximou-se devagar, hesitante, sentindo o peso de suas ações a cada passo. Marcos, disse ele com a voz trêmula. Eu quero me desculpar. Pensei que poderia te humilhar, mas quem se humilha sou eu. Marcos ergueu os olhos do livro. Seu olhar era penetrante, mas não havia ódio nem raiva, apenas uma profunda compreensão. Ethan, respondeu ele calmamente, pedir desculpas é um começo. Agora você precisa refletir sobre o que o levou a agir dessa maneira. Arrogância e desprezo podem parecer poderosos, mas sempre se voltam contra quem os demonstra. Ethan sentiu um nó na garganta. Ele havia subestimado Marcos, subestimado a força silenciosa da dignidade e do respeito. Pensara que um pequeno ato de humilhação ficaria impune, mas descobrira que a verdade e a coragem de outra pessoa podem abalar até mesmo o mais arrogante. O gerente, Sr. Caldwell, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Ethan. Você aprendeu a lição. Não a desperdice. Esta noite você viu o que o verdadeiro respeito pode realizar. Ethan assentiu com a cabeça, incapaz de dizer mais nada. Sabia que o caminho para a mudança seria longo, mas agora tinha consciência dos seus erros. Cada olhar dos clientes presentes naquela noite era um lembrete silencioso de que humildade e respeito são valores que ninguém pode ignorar. Marcos terminou a leitura, fechou o livro com um gesto lento e deliberado e levantou-se para sair. Sua partida foi calma, quase majestosa, deixando para trás uma atmosfera carregada de respeito e reflexão. Ethan observou Marcos sair do restaurante, com o coração pesado e a consciência despertada. A lição fora amarga, mas necessária. Ele sabia que jamais esqueceria aquela noite, nem a força silenciosa do homem que tentará humilhar. Naquela noite, Ethan aprendeu que a arrogância sempre pode entrar em conflito com a dignidade. E que alguns erros, mesmo os pequenos, deixam uma marca indelével na mente de quem os comete.